aqui, que eu acho que o nosso foco agora é fazer tudo da maneira mais sucinta possível e ser breve, né? Porque com esse prazo de 60 dias, eu imagino que a gente vai ter que encontrar uma forma de todo mundo falar a mesma língua e todo mundo chegar numa conclusão que funcione, né? Que a gente não fique parado. O importante é não ficar parado, o importante é a gente executar o que tem que ser executado. Então, Dias, eu passo a palavra para você agora, só para a gente também não avançar muito na hora, que eu sei que você tem hora também para sair, assim como secretário, para a gente poder ainda tentar travar aqui quem mais quiser contribuir aqui, para a gente poder ser bem pragmático. Obrigada, Dias, está com você. Obrigada mais uma vez, viu, Cassiane? Obrigado, Tati. Boa noite a todos e todas. Eu também vou nessa mesma linha, como a Cassi falou, tanto a Janice quanto a já apresentaram bastante sobre a lei. Eu queria sobre esse ponto só, que é interessante até para a gente do audiovisual, que a lei também tem um artigo dizendo que prorroga já os prazos dos projetos que já estão incentivados nas leis, né, inclusive os recursos de fundo setorial, da Lei Rouanet, né, Lei de Incentivo à Cultura. Então, isso também é uma coisa que estava afligindo a muita gente do nosso setor e, então, pelo menos esse 1 ano de respiro que já prorroga a lei já ajuda bastante. Sobre a fala da Cassiane, eu concordo completamente, tive muito envolvido nesse processo, então acompanhei esse desenvolvimento. Posso dizer pessoalmente, né, o empenho que a gente dedicou para a construção conjunta com a Secretaria da elaboração do edital, né, ver ele ser jogado como um edital de cadastramento e impossibilitando a participação de tanta gente, foi muito frustrante, né, decepcionante até, porque se fosse pensado desde o começo no edital de credenciamento, teria mais tempo, inclusive, para preparar a população a tudo isso. Eu tenho orgulho, né, cabeçado por fora, esses tutoriais, né, esses plantões de atendimento, todo esse serviço prestado a ajudar todo mundo a conseguir vencer esses entraves burocráticos. E aí, nesse sentido, quero trazer um pouco a ideia justamente do ponto importante que a gente está vivendo hoje, né? Assim como o Ney ressaltou que a nossa cidade é mais equipada, né, como de já ter um pouco de estrutura para receber, isso é um ponto bom, mas também a gente vê como, apesar de equipada, a gente ainda esbarra em muitos problemas, né? É um processo já de vários anos de processos emperrados dentro da política cultural da cidade, né? Uma falta de uma política clara e que realmente se concretize. Inclusive, a gente, analisando os últimos dados, a gente vai vendo como a arrecadação, o dinheiro gasto em cultura foi diminuindo com o tempo, né? O que não deveria ter acontecido, né? E aí agora, trazendo um lado propositivo, é um grande momento que a gente está vivendo agora, em termos de Brasil, para poder ter a Lei Aldir Blanc, quando ela vem agora, ela faz um forceps e nos obriga a realmente promover essa articulação que está prevista no plano, na Lei Nacional de Cultura há muito tempo, mas que efetivamente, assim como a Cassi falou, como em Campinas o mapa cultural existe, mas não tem força política para que ele seja implementado dentro de uma política maior, para que ele seja usado, e acaba não tendo aderência nem da gente, né? Então, esse chacoalhão, eu acho que é muito importante. A gente precisa voltar a ocupar esses espaços de maneira ágil. Nesse sentido, aí falando especificamente do nosso setor do audiovisual, eu participo de muitas instâncias nacionais, né, também, da ABD, da API, estou dentro do Cine também, aqui com vocês, e é um pouco um sentimento que existe de como o audiovisual fica descolado do resto da cultura em muitos lugares. E aqui em Campinas, às vezes, eu tenho a sensação de que isso acontece com mais força ainda. Eu sinto até quando você vê os movimentos articulados na bandeira cultura, eu encontro poucas pessoas do audiovisual, né? E isso é uma coisa que eu também acho que é importante a gente estar de olho para mudar. Principalmente agora nessa articulação, é uma grande chance da gente ocupar mais os espaços, ocupar mais o conselho, ocupar mais os fóruns, e ocupar, como eu digo, não é só para estar um espaço lá, uma cadeira, não é isso, é participar desses encontros, é conhecer esses outros agentes culturais das nossas cidades. Até o próprio audiovisual tem também um estigma muito grande de ser uma modalidade cultural e artística elitizada. E isso faz com que nós mesmos, dentro do nosso campo, às vezes acabamos excluindo parceiros nossos que estão em outros territórios
que estão em outros momentos, que estão, às vezes, até investindo em alternativas de organização enquanto produtoras, empresas, né, em termos de modelos de negócios dentro do audiovisual, porque o audiovisual tem muito essa relação com a indústria, né, é uma indústria realmente, mas a gente pode tentar recobrar esse sentimento. Inclusive, se a gente avalia o que mais tem despontado em qualidade de audiovisual do nosso país, são movimentos que estão surgindo realmente nas periferias, na contracultura, nos movimentos sem patrocínios, nos excluídos do fundo setorial, nas produtoras pequenas, em movimentos que estão ligados a ações de formação e movimentos identitários. Daí tem surgido uma grande força. Não tem outras produções de igual qualidade, né, em outros meios também, nos meios mais tradicionais, dentro do circuito que opera mais perto do cinema comercial e tudo mais. Mas isso é um retrato um pouco dessa cisão que existe nos movimentos de cultura. E que isso, em última instância, se reflete no movimento de cisão social que tem o país inteiro, que a gente está vivendo atualmente. Então, na verdade, quando eu puxei o papo também aqui no grupo do CTAV, era justamente porque a gente precisa voltar a se mobilizar, e se mobilizar enquanto cidadãos, mais do que enquanto produtores audiovisuais ou do gênero, somos cidadãos, porque a cultura está muito mais entranhada em todos esses processos, e esses processos participativos dizem muito mais sobre o que é a cultura do que simplesmente a gente achar mecanismos e estar contemplados em algumas linhas de editais. Inclusive, essa é a grande chance da gente efetivamente conseguir colocar em prática um projeto de cultura nacional e que respeita muito as individualidades locais. Só que isso depende da gente. E é muito bom, aí de novo, né, como a gente está nessa cidade que já está relativamente organizada, né, a gente tem as instâncias, a gente tem o fórum, a gente tem o conselho, a gente tem as câmaras, a gente tem muito para poder trabalhar, mas que esses espaços não sejam, de novo, espaços que seccionem, mas que sejam espaços que unam e que promovam agilidade. Quando a gente separa todas essas conversas, não é para a gente brigar entre si, é para que a gente adiante discussões e pensamentos para que os encontros sejam mais frutíferos. Então, a gente vai em pequenos grupos, em todas as instâncias, avançando com as discussões, e que isso se replique e retorne, que a gente faça um movimento que transforme num ciclo virtuoso de discussão da nossa cultura aqui no município, e que a gente possa expandir. Campinas é uma cidade muito grande, e onde ela está colocada, às vezes a gente fica muito acostumado a viver na sombra da capital, mas a gente tem que voltar a ter essa vocação de líder para justamente o resto do interior que está perto da gente, comandar processos emancipatórios. A gente não pode seguir um modelo comandado por exemplo, o nosso secretário estadual de cultura, é um grande risco a política cultural que ele quer apresentar. A gente tem que brigar todas as vezes pelo PROAC, pela cota de interior. Isso não devia acontecer. Né? O interior tem uma participação, falando do PROAC, que arrecada ICMS, a participação do interior, gerando o PIB do Estado, é muito forte, para a gente ter que toda hora ter que brigar e dizer isso. Só que a visão de toda essa, principalmente, de novo, com propriedade falando do audiovisual, com quem há 23 anos trabalha nessa área, a gente não pode seguir essa estrutura elitista, classista e colonizadora e colonizada. Principalmente essa vertente colonizada e colonizadora que a gente tem que quebrar. A gente tem que conseguir mostrar o que essa cultura de fato representa. E isso significa que a gente tem que pensar, aproveitar esse momento da lei, inclusive por esse ponto dos editais e essa parte da distribuição que a lei prevê, que são editais, mas podem ser aquisições de bens culturais também. Então, como que a gente faz para isso que funcione de uma nova maneira? Não aconteça de novo esforços da gente conceber e trabalhar editais emergenciais, não que o edital que a gente trabalhou estava muito longe ainda de ser um excelente edital, não digo isso, mas que a gente realmente se coloque nosso empenho e tire soluções que a gente possa mudar um pouco essa maneira que acontece. Esse movimento grande, a gente tem que conseguir também resolver alguns entraves, e aí a gente tem que contar com o poder público, porque, por exemplo, se o edital não conseguiu ser publicado da maneira que deveria ser, isso é uma coisa, isso já é uma evidência que a gente precisa fazer um grande estudo dentro dessa estrutura de governo, porque esse edital deveria ter acontecido. Se muitas cidades conseguem viabilizar, então por que a gente não consegue, né? Então, articular tudo isso, realmente fazer essa escuta do setor, e por isso a gente tem que estar próximos de todo mundo, para entender essas coisas e conseguir propor.
E a gente tem que atuar em todos os níveis, sabe? Entender o que a gente precisa realmente, não seguir as estruturas prontas, de que para fazer um filme a gente precisa de A, B e C, para fazer uma peça C, D e F. Não é isso. É de verdade, o que a gente está fazendo, o que a gente precisa. Existem muitos modelos de editais dentro da cultura que são desperdícios de dinheiro, porque eles investem no que seria um padrão, e esse padrão, às vezes, não é suficiente. Eu cito quando Pernambuco estabeleceu que os editais não tinham valor fixo, isso foi uma pujança cultural para o estado inteiro, porque você realmente vê que tem gente que consegue fazer com 50 mil e a gente faz com 300 mil. E a possibilidade de que essas duas pessoas possam ser contempladas é maravilhoso. Isso garante uma diversidade e aí a gente retoma a importância. Porque muitas vezes tem gente entrando em editais que tem valor X, mas que gastariam menos e fica aumentando. Assim como tem gente que vai gastar mais e fica mentindo que vai gastar menos e depois termina sufocado. Então, tem muito vício de coisas automáticas que a gente está carregando há muito tempo dentro da nossa estrutura. Então, apesar de toda a pandemia, todo esse momento negro que a gente está vivendo, esse momento, desculpa, péssima palavra, péssima expressão, mas esse momento de preocupação com a saúde, da gente estar perdendo todos os trabalhos, os negócios estando fechados, e diante dessa economia do país que também realmente não vai ajudar em nada a essa recuperação, a gente pode mostrar como o nosso próprio setor consegue subsistir, porque a gente tem todos os recursos para isso acontecer, e quando a gente estiver realmente embrenhado no processo, de verdade, a gente, inclusive, vai conseguir retomar o contato com o público, que muitas vezes a gente está perdendo por toda essa, sei lá, é uma loucura, parece que está tudo desconectado, né? Então, eu trago aqui realmente que a gente volte a esse espírito de militância, que a gente está, bom, eu estou perto da casa nesses movimentos, assim, esse momento de pandemia está uma loucura por tudo que tem que acontecer, mas que fique, a gente não precisa continuar tão no desespero, mas que as ações continuem sendo orientadas num sul comum que a gente tem que atingir aí. Então, é realmente um momento para a gente trazer tudo para a mesa e conversar bastante. Acho que é isso. Muito obrigada, Dias. Muito obrigada pela brilhante contribuição. Obrigada mesmo. Gente, então, pela ordem aqui do roteiro, a gente vai ter um tempinho aqui para discussão livre. Eu sei que é um tema muito extenso, eu não gostaria de avançar no horário aqui. A gente vai ter que falar disso muitas outras vezes.